Church, feliz ano novo, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos começar o nosso culto. Feche seu olho nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Amém. Jesus, obrigada. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma manhã, mais um dia, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram, Deus. E nós queremos pedir, Senhor, que nós possamos estar com o coração aberto para te adorar, Senhor. Senhor, enche o nosso coração agora com o entendimento de quem você é, Senhor. Para que saia de nós o verdadeiro louvor, Senhor. Enche o nosso coração nessa manhã, Espírito Santo. Amém. Ter morrido em meu lugar.
Te agradecemos, Jesus. Venha ser o centro de tudo que nós somos, de todos os nossos planos, todos os nossos sonhos. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, é tudo sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara. Jesus, tu és o centro e tudo gira em torno de ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meu fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és
Nossa confiança está em Ti, Senhor. Pode tudo passar, pode vir os dias bons, os dias maus. A nossa confiança continua em Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa torre forte, o socorro bem presente. As pressões da vida, e quando vem as dúvidas, eu me pergunto, ó Deus, onde estás? Então eu me lembro de Suas palavras.
eu descansarei em ti. Eu descansarei. Tu és o meu refúgio, Tu és o meu descanso. tu és o meu lugar seguro. E eu habitarei em ti, Deus. Tu és a rocha inabalável, E eu habitarei em ti, Deus. me esconderei debaixo de suas asas. Eu habitarei em ti, Deus. Eu habitarei em ti. Eu habitarei em ti, Deus. Onde está minha confiança? Em quem encontro esperança? Nas mãos daquele que me cerca, está em ti, somente em ti. Sim, Deus, a nossa confiança está em ti, Deus. E somente em ti, Deus. Nos traga, Deus, nesse novo ano, essa percepção, esse entendimento de que não estão nas coisas, não está nos nossos recursos, não está na nossa força, mas a nossa confiança está em ti, Senhor. Em tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, todas as nossas ações, todos os nossos planejamentos para esse ano. Deus, que o Senhor seja o centro de tudo. Nós confiamos, Senhor, na sua soberania, no seu poder. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és a rocha inabalável, onde nós podemos sim colocar os nossos pés, onde nós podemos sim firmar os nossos pés, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos continuar o nosso culto, dando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você aí de casa pode contribuir com a nossa igreja para que o nosso Senhor e o seu reino seja glorificado. Amém? Amém, Jesus, obrigada. Obrigada pelos recursos que você tem colocado nas nossas mãos. Obrigada porque você tem sido um bom Pai, Senhor. Você tem cuidado de nós e nós queremos te devolver, Senhor, como gratidão do nosso coração, Senhor, aquilo que você tem depositado nas nossas mãos, Senhor. Eu oro para que haja sabedoria em nós, sabedoria em cada um de nós, Senhor, em o que fazer com tudo que tem vindo nas nossas mãos. Nos dê um coração generoso, Senhor. Nos ensine a partilhar, Deus. Nos ensina, Senhor, a dividir, Senhor, aquilo que você tem colocado no nosso coração, Senhor. Nós te devolvemos, Senhor, te dando graças, te louvando, Senhor. Nós estendemos a nossa adoração nesse momento, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer uma transferência bancária através dos dados que estão na sua tela ou acesse nosso site frhop.com/contribua. Escolha o valor desejado, preencha os seus dados. Lembrando que ao criar uma conta, nas próximas vezes você só precisará selecionar o valor. Selecione a sua opção de pagamento: crédito, débito ou boleto. Coloque os dados do seu cartão e clique em finalizar. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para financeiro@frhop.com. Que Deus te abençoe. Nada novo achei,
dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Olá, igreja, eu sou Eli e esses são os avisos da semana. Feliz Ano Novo! Eu espero que você tenha aproveitado esse final de ano com a sua família, que você tenha curtido muito, que você tenha descansado. E é um novo ano, estamos começando uma nova estação e vamos juntos criar expectativas para o que Deus tem preparado para esse ano. Eu quero começar falando sobre a F-Hop School, que é a escola online da F-Hop. Então, se você nesse ano de 2022 deseja crescer no conhecimento das Escrituras, conheça a nossa escola. Ela é uma escola 100% online e ela oferece um curso que tem 2 anos de duração. Nesse curso você vai ter o auxílio de facilitadores, que são pessoas que vão te acompanhar durante toda essa jornada. Então, para conhecer, para se matricular, acesse fhop.com/school. E eu tenho mais 2 lembretes para você. O primeiro é que o culto das 8h30 não está mais acontecendo, então nós temos 2 horários de culto, às 11 horas e às 19 horas. E o outro lembrete é que a nossa sala de oração continua em recesso, nossas escolas de férias vão começar essa semana, a partir do dia 6, e elas vão até o dia 20. E então, nesse período, a nossa sala continua fechada, mas fica de olho nos próximos avisos e nas nossas redes sociais para saber exatamente o dia que nós vamos retornar com as nossas atividades. Tenha um ótimo culto e que Deus abençoe você. Bom dia, F-Hop Church, bom dia a toda a nossa família de fé. Estamos aqui hoje, 2 de janeiro de 2022, nosso primeiro culto do ano, e ele é um cenário com um setup um tanto diferente. Nós pensamos que talvez seria uma boa forma de
conversarmos com vocês, refletindo a respeito de algumas coisas que Deus fez em 2021 e o que nós sentimos que Deus está falando para 2022, compartilhar com vocês alguns pensamentos, alguns versículos bíblicos e algumas coisas que estão no nosso coração. Estou aqui com o pastor Diego, pastor Kleber também, e eu queria começar esse culto, em primeiro lugar, destacando algumas das coisas que o Senhor fez em 2021, que estão no coração de vocês. Eu tenho alguns testemunhos para compartilhar daquilo que Deus também fez no meio da igreja, tocou o meu coração, tocou a minha vida. Mas que ano que nós passamos, né? Eu estava refletindo hoje mais cedo em casa, antes de nós irmos para essa gravação, e eu estava tentando encontrar motivos para terminar o ano diferente do que eu terminei 2020. No final de 2020, eu falei para minha esposa, ainda bem que existem finais de ano, porque eles são ciclos que se encerram e nos dão um novo fôlego. E o meu sentimento em 2020 era, ainda bem que 2020 terminou, porque eu não conseguiria continuar esse ano por muito mais tempo. Mas eu chego no final de 2021 diferente. Eu não sei como vocês estão, eu não chego tão saturado, tão sobrecarregado, fisicamente cansado, mas o meu espírito alegre, meu espírito em festa pelo que Deus fez no nosso meio. Tivemos desafios, mas tivemos muitas coisas boas que Deus fez. E eu queria ouvir de vocês, Diego, como é que foi 2021? Algumas das coisas que Deus fez na nossa família de fé, na nossa igreja, que impactaram a tua vida, e alguns destaques assim para compartilhar com a igreja e nos fazer pensar nisso. Bom, tiveram diversos momentos esse ano. Para mim, pessoalmente, o primeiro nascimento do meu filho, dia 1º de janeiro de 2021. O ano começou a mil. Foi a mil, mas foi um ano de muita alegria, né? Muitos desafios, mas muita alegria. E em relação à igreja, muitas coisas me impactaram assim, ao longo desse ano. Eu acho que uma das coisas que mais alegraram meu coração foi ver a forma que o Senhor encontrou os adolescentes, por exemplo. Né? Teve um acampamento, aí depois do acampamento, semana após semana, ver o quanto eles querem estar envolvidos na igreja e na presença de Deus, e unindo isso a alguns cultos onde o Senhor nos visitou de uma forma diferente, onde emendou um culto no outro. Fala um pouquinho desses cultos aí, eu acho que eu não estava aqui, né? Foi durante a minha viagem. Alguns cultos onde você estava viajando, mas foram alguns cultos onde o Senhor nos visitou de uma forma diferente e meio que não terminou um culto e começou outro. O louvor continuou. Entre o culto das 8h30 conectou com o culto das 11. Das 11, e a galera empolgada e ali pulando e se debruçando na presença do Senhor e chorando, reclamando, e o Senhor nos visitando e tocando os nossos corações, assim, um desejo pela presença dele. Eu acho que isso foi muito marcante, e ver isso na vida dos adolescentes. E depois ver eles se batizando e toda aquela celebração, aquela festa, acho que é um highlight, é um momento de destaque assim, do nosso ano. Também as crianças durante a One Thing, durante a Orai, eu creio que foi um momento bem, bem precioso também. A gente experimentou um pouco do que eu creio que o Senhor tem para esse próximo ano e para os próximos anos. Assim. Eu creio que essas gerações, elas não são o futuro, mas elas são o presente da nossa igreja. E isso é algo que alegra o meu coração e que foi momentos realmente impactantes nesse ano para mim. Legal. Kleber, a gente chegamos ao fim de mais um ano. O ano voou, passou rápido demais. O que você guardou de boas memórias, doces memórias do que Deus fez esse ano? Sim, conectado com aquilo que o Diego falou a respeito dos adolescentes, algo muito especial aconteceu na nossa família esse ano. Minha filha teve um encontro com o Senhor e eu pude batizar ela naquele dia, num grande dia de festa. Então, o Senhor fez grandes coisas no meio dos adolescentes. E todos sabem, né, que pai de adolescente, pai de criança, sempre sonha que essa criança encontre o Senhor e viva nesse lugar. E para nós, durante muitos anos, né, nós comentávamos muito sobre isso, orando sobre a vida da Mel e orando para que o Senhor encontrasse ela, que é algo que nós não poderíamos fazer. Nós já tínhamos feito vários batismos na igreja, né? E eu lembro que volta e meia vocês falavam, a hora da Mel vai chegar.
ainda não é a hora, mas a hora dela vai chegar, o tempo certo vai chegar, e aconteceu. Sim. E não porque por causa da minha posição pastoral, mas eu fiquei muito mais impactado de poder batizar ela de algo que nós estávamos orando e confiar em Deus para que Deus encontre é algo desafiador. Os batismos foram impactantes, eu lembro de alguns, eu lembro da Manu, que se batizou esse ano e trouxe uma penca de pessoas para a igreja para assistir o batismo dela, uma adolescente, uma pré-adolescente, lembro do filho do Xande, a maneira alegre como o Xande liderou aquele momento ali do batismo dele. Eu também concordo com você, eu chego no fim desse ano sem palavras para assim, demonstrar a gratidão com a qual eu sinto no meu coração pelas gerações, pelos jovens, pelos adolescentes. Eu ouvi, hoje essa semana, essa mesma semana eu ouvi alguém falando como foram ministrados sendo liderados no culto pelos pré-adolescentes. Nós tivemos alguns cultos que os pré-adolescentes estavam, o crachá era quase maior que eles, e eles estavam caminhando de um lado para o outro, organizando assento das pessoas, levando o bombom para o visitante que estava vindo, e eu olhando lá de cima, aquela cena toda, o meu coração transborda em gratidão pelo que Deus fez nas áreas geracionais da nossa igreja. E é interessante que quando os adolescentes estavam liderando o culto, algum deles estava na oferta, e algo me chamou a atenção, quando eles estavam com o gasofilaço ou com a máquina, toda pessoa que depositava o seu dízimo, a sua oferta, todo mundo agradecia, obrigado. É como se aquela criança tivesse, em nome da igreja do Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tinha feito. Amém. Aquilo foi muito, para mim, mexeu muito com o meu coração. Amém. E era algo sincero, né? É uma criança, é algo singelo, não, a gente não consegue ver maldade nisso. Verdade. Foi muito impactante. Eu, semelhante ao Diego, eu sou muito grato a Deus pela vida da minha filha também. Eu e Amy fomos presenteados esse ano com a vida da Mia. Nós não esperávamos, não estávamos num processo de expectativa por engravidar, e ela veio e mudou tudo, né? E deu sentido para áreas da minha vida que antes eram dormentes, e eu acho assim que os próximos anos vão ser de muito amadurecimento em Deus, na minha vida também por causa dessa bebê e de mais filhos que o Senhor queira me dar, mas eu realmente estou impactado com essa nova fase de ser pai, mas eu também sou grato pela vida de vocês dois, sou grato pelo pastoreio dessa casa, grato em especial porque o Senhor está formando uma equipe de amigos aqui entre nós, e ter viajado durante 3 meses e meio e ver como vocês cuidaram e carregaram a igreja debaixo da mão do Senhor e da liderança dele, me abençoa demais. Eu escutava amigos pastores meus falando, cara, você é doido, você está 3 meses e meio fora, você vai deixar a igreja, e essas coisas dão errado, isso aí dá divisão de igreja, e pessoas se revoltam, e chegar aqui e ver a igreja melhor do que quando eu saí, foi muito doce ao meu coração e da Amy também. Então eu sou grato por vocês, pela família de vocês. Falando a respeito disso, eu acho que eu e o Diego conversávamos muito a respeito desse tempo que você esteve fora, e eu acho que não somente depois da cerimônia de ordenação, nós somos ordenados e logo já fomos colocados no trabalho, no teste. Então eu acho que nós somos desafiados, né, Diego? Demais. Nós somos desafiados no lugar de estar à disposição da igreja, e eu creio que o Senhor acrescenta os líderes e todas as pessoas na sua própria igreja. E eu sou grato também porque o Senhor fez no nosso meio, não por causa que nós temos alguma força, mas porque o Senhor conduz a sua obra de uma maneira grandiosa. Foi o agir dele, né? Bom, nós estamos em 2022 e, como acontece todos os anos, a pergunta é: como ser bem-sucedido em 2022? Nós estamos aqui com a igreja nessa manhã, tem aí famílias, casais reunidos, 2 de janeiro, nós temos 12 meses à frente, muitas coisas que nós sonharemos acontecerão, outras não acontecerão, algumas coisas inesperadas virão e nós nem sonhávamos que elas viriam. E como guardar o coração, como ter perspectivas e metas saudáveis, e como viver 2022 à maneira de Deus, né? Da forma com que Deus gostaria que nós vivêssemos. Eu tenho pensado muito sobre o que é sucesso. E teve um homem de Deus, o pastor de Kansas, o Mike Bickle, ele sempre usa essa frase. E essa frase, todo final de ano e início de ano, ela volta a martelar na minha cabeça.
e a frase diz o seguinte: eu sou amado por Deus, por isso eu sou bem-sucedido. E eu acho que essa frase, ela cala a boca da pressão que nós mesmos colocamos sobre nós de sucesso, ela silencia as vozes que nos oprimem em relação ao sucesso terreno e temporal, e ela exalta a grandeza da definição de sucesso à maneira de Deus. Eu acho que Deus define sucesso diferente do que o homem. Então, eu sou amado por Deus, por isso eu sou bem-sucedido. O que é sucesso em 2022, na opinião de vocês? E como é que nós podemos liderar juntos e levar a nossa igreja ao sucesso no que Deus define como sucesso? Eu creio que realmente a gente precisa entender o que é ser bem-sucedido, né, aos olhos de Deus, e lendo a palavra a gente entende sim que o Senhor nos ama, e isso é o mais importante de tudo. E quando perguntam para Jesus o que é o mais importante, ele vai falar, tem um texto aqui, Mateus 22, versículo 37, ele fala, né, qual é o maior mandamento? Pergunto para ele. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E em Marcos vai dizer: e de todas as tuas forças. Lucas também. Mas eu creio que aos olhos do Senhor, isso é o que Ele está buscando no ano de 2022. Né? Por mais que sim, nós temos metas e nós temos coisas que vão vir, e talvez sonhos que nós queremos, né, alcançar, mas não tem nada mais importante do que amar Ele nesse ano. Na verdade, esse diálogo que Jesus tem, e repete-se nos evangelhos, ele vem de homens cujos corações estavam sinceramente querendo agradar a Deus. E eles chegam a Jesus e falam: Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Em outras palavras, Jesus, qual é o alvo principal? Qual é a meta principal? Se eu tiver que focar em uma coisa, né, contextualizando para os dias de hoje, se Jesus tivesse sentado aqui fisicamente conosco, talvez hoje diríamos: Jesus, em 2022, qual deve ser o verdadeiro alvo da minha vida? A minha convicção é que ele falaria a mesma coisa. O que você acha, Kleber? Eu acho que o primeiro mandamento, ele não está em primeiro lugar em vão. Né? Ele está com certeza no primeiro, porque ele precisa... Não é a primeira opção. Não é. É o primeiro mandamento. Sim. Né? É um mandamento do Senhor. Não é um conselho. Né? O Tim Keller sempre fala que o Evangelho não é um bom conselho, mas uma boa notícia. Então, o primeiro mandamento não é um bom conselho. Sim. Jesus não está aconselhando você. É um mandamento. Porque Ele sabe que esse mandamento é o que mais importa. E é o que realmente vai trazer esse sucesso que nós possivelmente buscamos ter. Que é o que nos sustenta. E se a gente conquistasse todas as coisas, todos os sonhos, e não vivesse isso, sim, isso seria fracassados. Com certeza. Eu percebo ali na definição de Mateus, do primeiro mandamento, que ele expande um pouquinho e ele foca 4 áreas, né, em que Jesus decide ser específico. Ele fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O que é que significa na prática? Porque é legal falar: em 2022 eu quero fazer do primeiro mandamento o primeiro. Isso é santo, isso é lindo, eu quero priorizar, eu quero focar. Mas no dia a dia, nas decisões diárias, no mês a mês, no concluir de 2022, quando nós chegarmos no fim do ano de 2022 e olharmos para trás por todos os meses, quais são as características ao longo dos meses que nos trarão alegria no Senhor? O que significa amar Ele de todo o coração? Qual é o verdadeiro significado na prática? Se um jovem que está nos assistindo aqui na igreja, ele fala: pastor Kleber, pastor Diego, o que eu tenho que fazer para amar Deus de todo o coração? Então, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, né? E se nós seguirmos o nosso coração e amar aquilo que o nosso coração traz à tona, a gente está perdido. Então, o nosso coração ele é muito fácil de se enganar. Então, quando Jesus está falando aqui de amar o Senhor de todo o coração, Ele está falando
a respeito de colocar Deus no centro da nossa vida. Colocar o Senhor como o supremo, como o maior, acima de todas as coisas no nosso coração. Ou seja, se importar com Ele mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, quando eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão, e eu vou para a palavra, eu vou pensar, a palavra está de acordo com isso ou não? Sim. Porque se eu não amar a Deus de todo o coração, eu vou amar a minha vontade, as vontades do meu coração acima da vontade do Senhor. Então, agora, se eu amo a Deus de todo o meu coração, então eu vou analisar, ok, eu tenho essa oportunidade, eu tenho isso ou aquilo para fazer, de uma forma prática, eu quero, sei lá, fazer tal coisa. Isso está em linha com a palavra? Isso vai contra o que o Senhor quer de mim? Colocar a opinião do Senhor no centro e no primeiro lugar da sua vida. Exatamente. Obedecer ao Senhor em todas as coisas, colocar Ele no centro, se submeter à vontade dele acima da minha própria vontade. Sim. Importante que quando fala em Mateus, Mateus é um livro escrito aos judeus, o povo-alvo é esse. E quando você estuda um pouco mais o que significa essas quatro, corpo, alma, mente e coração, o pensamento hebreu é um pensamento bastante integral. Então, eu acho que o sentido máximo de tudo isso é que Deus está dizendo: eu quero que você me ame integralmente. Sim. De todas as áreas. Ele destaca as áreas, mas integralmente. Sim. Integralmente significa em tudo que você faz. Absolutamente tudo. Sim. Tem um versículo de Mateus 6, que eu acho que vai em linha com o que você está falando, de Mateus 6, 24, que Jesus está falando sobre riquezas e o poder das riquezas no coração de um homem. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí ele conclui: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas a verdade é que não podeis servir a Deus e a várias outras coisas. Não podeis servir a Deus e a si mesmo. Exatamente. Não podeis servir a Deus e os seus próprios sonhos, seus anseios egoístas. Eu acho que tem a ver com isso, né? Sim, quem é o Deus que senta no trono do coração? Quem é o Deus que está regendo a sua integralidade? Sim. Qual é o seu pensamento integral? A maneira que você cuida dos seus filhos, a maneira que você investe seu dinheiro, a maneira que você gasta na igreja, a maneira que você trabalha, você estuda. Corpo, alma, mente, significa todo. Sim. Todo o seu ser precisa seguir o primeiro mandamento. Tudo. Sim. Tudo que você pensa, que você cria, que você sonha, precisa estar meio que encapsulado numa coisa só. Sim. Então, siga isso de todo o coração, a alma e entendimento. Então, eu acho que Jesus está dizendo: esqueça tudo e foque somente naquilo que é o que mais importa. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho interessante que todo aniversário que a gente celebra tem uma vela e aquele pavio, o fio da vela queimando, né? E me faz perceber que aquela vela, na verdade, representa aquele ano que se queimou e mais um ano que a gente vai gastar. Eu gosto de usar essa palavra, gastar o ano, porque na verdade a vida é gasta. A vida é você receber 70, 80 anos na Terra e decidir como eu quero gastar esses anos. E amar Deus de todo o coração é decidir como você quer gastar os seus anos, porque você vai gastá-los. Não importa o que você faça, você vai chegar no final de 2022, vai olhar para trás e vai falar: onde eu gastei o meu coração? Sim. Com o que meu coração se ocupou? E não tem como voltar atrás. E não tem como voltar atrás. Então, eu acho que amar Deus de todo o coração, fazer dele Senhor sobre a minha vida, né? Ele realmente se assentar no trono da minha vida. Eu acho interessante que Jesus, ele nunca disputou o lugar do coração dos discípulos. Ele nunca dividiu isso com ninguém. Ou ele diz: ou Deus é o primeiro, antes de tudo e acima de tudo, de todos, ou o resto é pura religião e não faz sentido. É possível. Nós vivemos 2022 dentro da igreja, indo para o culto, fazendo todas as atividades, participando de um table talk, indo para a ceia, servindo nos voluntários, e viver um ano inteiro sem servir a Deus, no íntimo do nosso coração. As pessoas achando que nós servimos a Deus, porque as nossas atividades externas representam isso. Eu estou no culto, eu estou num grupo, eu estou nos voluntários, eu estou aqui, eu estou ali, mas lá dentro, quem é que está sentado no poder de decisões da tua vida, né? Quem é que rege essas intenções todas?
Acho que o mais desafiador é quando você mesmo descobre que você está nesse lugar. A maioria das vezes é isso, né? É. Quase todas. Quando eu estou nesse lugar, as pessoas observam para mim, me vê uma atividade, mas acho que é mais desafiador quando eu me identifico. Cara, eu estou num lugar de completa desconexão. Sim. Estou fazendo por fazer. Então eu acho que o que nós esperamos para 2022 não é somente você estar produzindo. Sim. Não é questão de produtividade. É questão de quem você coloca no primeiro lugar. Sim. É o amor ao Senhor primeiramente. E isso vai afetar a forma com que a gente gasta os nossos dias, ou os nossos minutos, as nossas horas. E aí eu acho que a alma entra também nisso, né? Uhum. O que significa quando Jesus diz amar a Deus de toda a sua alma? Exatamente. De nós estarmos dispostos a gastar a nossa vida para Ele. Sim. Literalmente. A nós estarmos dispostos a deixar a nossa vontade de lado e amar Ele e dar do nosso... Bom, do tempo a gente vai falar daqui a pouco, mas... As nossas afeições. Nossas afeições, exatamente. Aquilo que a gente mais deseja. Vontades, afeto. Cara, eu tendo aquela menina ali em casa, eu percebo quão mole eu sou, o meu coração derrete por ela, e eu tava, esses dias, repetidas vezes eu tenho feito isso, de simplesmente chegar ali na cama, na hora de dormir, eu botar ela no berço, trocando uma fralda dela, e toda hora eu me peguei falando, minha papai te ama, minha papai te ama, e eu percebi que eu estava sendo chato, embora ela talvez nem entenda o que eu estou falando, o quanto eu ficava falando aquilo ali, porque o que eu realmente quero que aquela menina cresça acreditando de todo o coração é que o pai dela ama ela. Uhum. E na hora o Senhor falou para mim, é exatamente assim que eu sou com vocês. Tudo que eu quero é que vocês saibam que eu os amo e que o meu coração é por vocês e para vocês. E eu sou a minha bebezinha inconsciente que não percebe isso. E Deus, vez após vez, continua falando e gritando, eu amo, eu amo, eu amo. E amar de toda a sua alma é entender que nós somos seres que têm emoções. E se nós não direcionarmos esse canhão, que são as nossas emoções, para Deus, nós vamos direcioná-lo a alguma outra coisa. Alguma coisa vai roubar as emoções do nosso coração, as afeições da alma. Eu estava esses dias falando, até comentei com o Kleber, que eu estava com um problema no painel do carro, e eu fui na oficina e o cara perguntou, talvez está tendo escape de energia, alguma coisa está roubando a energia do carro, talvez seja um mau contato na parte elétrica. E na hora eu pensei assim, essa é a nossa vida, quando a nossa alma não está satisfeita em Deus, alguma coisa está roubando as afeições, está trazendo uma alteração, tá drenando a energia dela. Então, amá-lo de toda a nossa alma, fala de coloca sua afeição nele, sabe? Eu gosto quando o Duane falava para nós, Deus não só nos ama, Deus gosta de nós. Uhum. Porque a gente fala de amor e a gente fala de meio que uma obrigação de um pai para um filho. O pai ama o filho, mas Deus gosta de nós. Deus nos curte. Deus tem prazer em nós. Que é o que John Piper chama de hedonismo cristão. É encontrar o prazer de Deus, e porque você encontrou o prazer dele, ter prazer nele também. Se deleitar, né? Fale um pouco de como amar ele com as nossas afeições. O que significa isso? Eu acho que tem a ver com o que você estava falando com o exemplo da Mia. Eu vejo isso no Noah também. Às vezes eu estou ali como pai, eu estou falando eu te amo, e ele está olhando para uma lâmpada no teto. E eu acho que nós somos a criança que está olhando para a lâmpada no teto muitas vezes na nossa vida, onde tem o Senhor, ele está focado, ele está olhando para a gente, querendo atrair nosso coração para ele, porque o nosso coração foi criado para estar nele. Sim. Né? E encontrar descanso nele, e nós realmente amarmos ele, porque esse é o nosso lugar, nós somos criados para isso. E a gente está olhando para a lâmpada no teto, e é mais interessante do que o pai que está ali dizendo eu te amo. E nós estamos muitas vezes perdendo tempo, investindo nossas afeições em outras coisas, perdendo tempo da nossa vida, enquanto nós temos o Senhor ali de braços abertos, esperando que a gente gaste tempo com Ele, que a Sim. gente, sabe, pare e diga, Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso de Ti, sabe, pequenas orações ao longo do dia, que vai ressignificar o nosso dia inteiro, onde a gente para e diz, Senhor, eu sei que está acontecendo um monte de coisa, mas
eu te amo acima de tudo. Senhor, eu quero... Me toca com teu amor. Sim. Senhor, atrai o meu coração a ti. Porque o coração de Deus não está distraído, o nosso que está. Então essas pequenas orações ao longo do dia, ou momentos onde a gente para ler a palavra, sabe, realinhar o nosso coração, a gente alinha as nossas afeições para Ele, a gente para de olhar para a lâmpada no teto e a gente olha para o olhar do nosso Pai que está focando na gente. Então como a gente faz isso? Porque amá-lo com a nossa alma e amá-lo com a nossa força são quase que os dois lados da mesma moeda. Porque se você ama com a sua alma, com as suas afeições, esse amor afetivo exige ação. E aí nós entramos talvez nesse terceiro ponto de amá-lo com a nossa força. Aí vai exigir disciplina espiritual. O que significa amar Jesus, amar a Deus com a nossa força numa segunda-feira monótona, cansativa, entediante, a vida volta ao normal, passam o período de festas, a família vai embora, nós retomamos nossa vida. O que significa, no rigor, na disciplina da vida, amar Ele com toda a nossa força? Interessante que hoje eu cheguei na sala e hoje foi um dia meio que atípico. Eles colocaram aquelas plaquinhas na porta, estacionamento, Sim. sala pastoral, copa, e eu nunca chegava no escritório, eu nunca olhava na porta, nada assim. Abria a porta, sentava, fazia o trabalho e ia embora. E hoje eu cheguei e olhei para aquela placa que estava na sala pastoral, e eu senti meio que uma nostalgia, assim, eu pensei, cara, o Senhor é bom. E eu pensei, até aqui o Senhor me trouxe até aqui. E o Senhor me deu o privilégio de poder cuidar dessas ovelhas que Ele me confiou. E na mesma forma que eu entrei na porta, eu sentei na cadeira e eu fui intencional. E eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu sentei intencionalmente, eu orei agradecendo ao Senhor. Ele falou, Senhor, eu peço que o Senhor me sustente nesse lugar. Sim. Me sustente. Eu tive que empreender força. Sim. A minha vontade não era só me sentar, a minha vontade era fazer meu trabalho e ir embora. E a rotina me levava a isso. Mas eu fui assim, eu me senti impelido de fazer. Sim. Tive que sentar, eu tive que abrir a Bíblia, eu tive que parar e pensar, empreender força. Senhor, me dá força para continuar caminhando. Sim. Eu acho que não somente na vida de quem trabalha no ministério, quem está na igreja, mas na vida de todo mundo. As pessoas que nos assistem podem chegar no dia do trabalho, às 7 horas da manhã, abrir o seu escritório e dizer, me dá força para mais um dia. Sim. Senhor, eu quero força para poder sustentar minha família. Eu quero poder cuidar dos meus filhos. Eu quero poder ser um servo fiel. É uma disciplina. Você precisa parar o que você está fazendo e intencionalmente empreender força. Sim. Porque se você deixar aquele momento passar, ele vai passar batido. Sim. E é questão de 2 minutos, 5 minutos. Eu acho que empreender força é realmente ser intencional e parar mesmo o que você está fazendo e colocar e orar. Orar mesmo. Não orar, Senhor, obrigado, mas orar, Senhor, me faça perseverar. Sim. Me capacite para que eu possa cuidar da minha família, para que eu possa desempenhar um bom papel no meu trabalho, ajude a minha empresa, ajude meu chefe, ajude meus colegas. E eu acho que empreender força está relacionado com isso. Sim, sem dúvida. E um outro aspecto de amar a Deus com a nossa força, tem outras duas áreas que me vêm à mente. Uma é amar Ele com as nossas finanças, porque finanças fala de força também. Né? Nós normalmente falamos que um homem é poderoso porque esse homem tem finanças e influência. Sim. Então, amar a Deus com a minha influência, amar a Deus com as minhas finanças, é amar a Deus com a minha força. Porque tem um monte de gente poderosa na Terra, na nossa cidade, talvez no nosso trabalho, talvez na nossa igreja. Agora, ter força, você pode amar outras coisas com a tua força. Você pode amar outros deuses com a tua força e com a tua influência. Mas Jesus chama os discípulos e a igreja para amar a Deus com a sua força. Força fala de grandes feitos, de fazer façanhas, de habilidade, de grandes conquistas. Também fala de disciplina espiritual, também fala de gastar tempo com a Bíblia, porque tempo é força. É algo que vai custar algo. Tempo é poder, as pessoas não falam isso, o tempo é dinheiro. É porque ele é força, ele é algo que custa caro. Então, amar a Deus com o meu tempo é amar a Deus com a minha força. Fala um pouquinho disso pra gente. Realmente,
o tempo é algo que, como você falou, agora O tempo vale dinheiro. O tempo vale dinheiro e o tempo passa e a gente não tem como voltar atrás. Então, amar o Senhor com a nossa força, amar o Senhor com o nosso tempo, é nós não desperdiçarmos a nossa vida, sabe? É saber que vai nos custar algo. Eu vou ter que separar um momento do meu dia, eu vou ter que passar esse tempo aí lendo a palavra, eu vou ter que separar um dinheiro que eu ganhei ali, porque Deus me abençoou, mas eu suei para conquistar aquilo. Custou tua força. Custou minha força, me custou algo. E de fato, amar o Senhor com as nossas forças é sacrificial, a gente precisa entender isso. Sim. E vai ser um sacrifício em separar um momento no meu dia para, como o Kleber estava falando, estar dialogando com o Senhor. Vai ser separar um tempo para mim, estar lendo a palavra, vai ser separar um tempo sabendo que eu estou trabalhando aqui e isso que está me custando algo, está custando meu tempo, minha energia, eu vou devolver isso também de volta para o Senhor. Não porque Ele precisa, mas porque é um princípio, porque Ele é digno dessa área também. Então é algo que vai ser sacrificial, sabe? Quando a gente entende que amar o Senhor exige sacrifícios, isso faz a gente entender que não vai ser um ano fácil também. Sim. Né? Vai ser um ano onde vai exigir algo de mim. Sim. E vai exigir realmente que eu me esforce para que eu possa amar o Senhor da maneira que Ele merece. Sim. Não é amar Ele de qualquer jeito. Eu falando um pouco dessa área de finanças, que até é uma área que nós não falamos muito na igreja, a gente precisa falar mais sobre isso. Como eu sou tocado quando eu vejo homens humanamente poderosos que pegam os seus recursos e daquilo que Deus lhes deu, da influência, e redirecionam isso para tornar Deus conhecido, para tornar Jesus grande, para glorificar o nome de Deus. É difícil. É difícil e o outro aspecto de amá-lo com nossa força, quantas vezes eu ouvia brincadeiras e comentários entre família de pessoas falando assim, tão jovem, com tanto futuro pela frente, desperdiçando a sua vida na igreja, tão jovem, com tantas possibilidades, desperdiçando com isso, com aquilo. A vida cristã é um chamado para um feliz desperdício da sua força aos olhos do homem, amando a Deus. E é assim o chamado de todos nós, é um convite ao desperdício da força, que é tolice aos olhos do homem e é sabedoria aos olhos de Deus, sabe? Eu acho que não tem como alguém amar a Deus com a sua força, tanto com as suas finanças, ou com o seu tempo, energia e influência. Não tem como você amar sem que o mundo chame isso de tolice. Se você estiver amando a Deus, tá? Você está amando a Deus de tal forma, e as pessoas ao teu redor estão aplaudindo, aqueles que não caminham na fé estão achando lindo o que você está fazendo, alguma coisa está de errado. Porque os padrões e os valores do mundo não são os valores de Deus. Então, sempre que você estiver fazendo algo envolvendo a sua força, seu tempo, seu dinheiro, sua influência, seu poder para o reino de Deus, se as vozes ali fora estiverem te criticando e falando que desperdício, há uma grande chance de você estar fazendo a coisa certa. E você realmente está gastando a sua força no tempo certo. E aí ele conclui, em Mateus, a passagem de Mateus, ele vai falar sobre amar a Deus com a nossa mente. E eu acho interessante que ele oferece uma abordagem holística, uma abordagem integral à vida, né? O cara ama a Deus com o coração, o cara ama a Deus com a alma, com a força, com a mente. Foi todas as áreas, né? O que significa amar a Deus com a nossa mente? Que hoje em dia a mente ela é oferecida como um produto a ser descoberto, a ser desvendado, a ser destravado para você viver os seus grandes sonhos, você viver os seus alvos mais ousados. Você é imparável, você é imbatível se tão somente você dominar a sua mente, se tão somente você controlar ela e conseguir destravar ela. Aí a gente olha para um evangelho de 2000 anos atrás, Jesus fala, então eu quero que você me ame com a mente. O que significa amar Jesus com a nossa mente, amar Deus com a nossa mente? Eu acho que isso implica diversas coisas, né? Mas uma coisa que
eu penso em relação a isso é que Deus, ele é um Deus que se revela a nós desde sempre. Essa é a vontade de Deus, se fazer conhecido. E nós podemos conhecer Deus. A nossa fé, ela não é uma fé que deixa de fora a nossa intelectualidade, muito pelo contrário. A gente pensa e por isso crê, né? A gente pensa, a gente conhece Deus, a gente entende quem Ele é e por isso nós cremos. Então, quando fala de crer com a nossa mente, eu penso, Deus se revela a nós de diversas formas, diversas maneiras, especialmente por meio da sua palavra. Eu posso conhecer o caráter de Deus, eu olho para Jesus e a forma com que Ele agiu, a forma com que Ele amou. Eu conheço quem Deus é e eu conheço pela minha cabeça mesmo, com a minha mente eu consigo entender, olha como Ele agiu nessa situação, olha como isso é amor, olha como isso é um cuidado, olha como dessa forma Ele foi justo. Sim. E eu consigo compreender quem Deus é, eu consigo entender isso e eu consigo glorificar Ele, eu consigo olhar para Ele compreendendo quem Ele é e dar graças a Deus por quem Ele é. E à medida que eu entendo quem Ele é, com o meu intelecto, Ele também vai transformando o meu caráter para viver dessa mesma forma. Então eu entendo que Deus é justo, eu entendo que Deus é amoroso, e eu vejo diversas maneiras onde Jesus foi assim, e aí Ele vai começar a me confrontar em áreas da minha vida onde, porque eu amo também com a minha mente, eu vou repensar a maneira com que eu ajo em tal situação, em outra situação, e eu vou amá-lo com a minha mente, entendendo que Ele agiria de uma forma diferente, porque eu entendo quem Ele é, e porque eu entendo quem Ele é, então eu vou caminhar de uma maneira diferente. Eu vejo, e tem muitos outros aspectos, mas isso é o que me chama atenção, assim. Eu estava conversando com você e com a Letícia esses dias, a gente estava falando sobre essa fase da vida de ministério, trabalho, estudo. Vocês têm passado os últimos 3, 4 anos aí, como casal, por uma intensa experiência de estudar a palavra, estudar a Bíblia. Você comentou, a gente fez até uma piada na hora, você nunca gostou de estudar. Não. Na tua história de jovem, Sempre foi mau aluno. Sempre foi mau aluno. Mas algo aconteceu quando você começou a estudar o Deus triuno. Você começou a navegar pelas páginas da Bíblia e de comentários de teólogos e algo provocou o seu coração ao estudo da Bíblia. E a fome que eu vejo que você tem pelo estudo da Bíblia, a vontade de crescer em conhecer a Deus, me fala do amor que você está empregando em amar Ele com a sua mente. Porque não é algo natural para você. Não é algo que você faz, eu amo ler livros porque eu sou aquele cara que leu de tudo na vida. Não foi o teu caso. Não. Você escolheu amar Deus por meio disso. Fala um pouco dessa jornada de amar Ele com a sua mente no que diz respeito a conhecê-lo por meio do estudo da Bíblia. Sim, exatamente. Né? Eu fui um cara nunca fui muito dado ao estudo. Né? Você vê que meu pai sempre gastou muito dinheiro no meu estudo. Então, Mas eu tenho certeza que se ele está assistindo agora, ele vai dizer que valeu a pena. Ele vai dizer assim, cara, valeu a pena, esse cara aí me incomodou, mas esse cara, o dinheiro que eu coloquei nele, alguma hora eu vou colher um fruto da vida dele. Está colhendo. E eu agradeço meu pai se ele estiver vendo. E eu sempre fui não era que eu era um mau aluno, porque eu era um cara que eu só queria bagunça, eu era um cara, coisa de jovem, né? E eu sempre fui daqueles que não... Passava de ano nos 45 do segundo tempo. A mãe sempre tinha que contratar professores particulares, então sempre foi um empreendimento muito grande lá em casa. E eu sempre fui nesse lugar de não querer estudar. E o destino me fez, me conectou com uma professora, né? Uma mulher que foi extremamente estudada. Quando eu olho para a jornada dela, olha para mim, eu digo, meu Deus, eu preciso... Deus é muito bem-humorado. Deus é muito bom comigo. Que é ali, né? Ela disse, né? Então, Deus é muito... Ou a misericórdia dele é muito grande comigo e tem algum propósito muito maior. Os dois, e tudo junto. Tudo junto. E quando eu me converti, Deus despertou no meu coração o anseio de conhecer a sua palavra. Mas não no sentido de decorar versículos, porque no primeiros 6 meses da minha conversão, a minha meta era decorar o máximo de versículos possível. Porque eu queria falar versículos. As pessoas perguntavam se eu tinha versículo para dizer. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia em 3 meses.
Eu comecei a comer aquela Bíblia e eu percebi que aquilo tinha despertado em mim algo muito maior do que conhecer versículos. E eu percebi que buscar conhecer a Deus ia me trazer uma vida saudável. E foi o que aconteceu. E eu comecei a empreender, comecei a fazer curso, comecei a estudar, comecei a comprar livro. Mas na minha primeira experiência não foi tão boa, porque eu me frustrei um pouco, porque eu comprava muitos livros e eu não conseguia chegar ao fim deles. Eu só lia os primeiros capítulos e tentava debater com algumas pessoas os capítulos que eu tinha lido. E o Senhor falou, não é sobre isso. Não é sobre como você sabe. Você precisa entender quem eu sou. E nessa jornada eu comecei a amar a Bíblia e estudar isso. E esse amor pelas Escrituras, para mim, foi algo que foi gerando ao longo do tempo. Sim. Então, para mim, hoje, uma das coisas mais importantes é conhecer o que a Bíblia fala, as Escrituras. Ser fiel a ela. Gastar tempo com Gastar ela. tempo, saber o que diz, saber o que as pessoas pensavam, como que eu aplico isso. Eu sempre falo, pregação, uma senhorinha de 80 anos precisa entender o que um médico precisa entender. Sim. Precisa ser uma palavra que seja eclética, todo mundo precisa entender, precisa ser claro. E eu fui levado nessa jornada. E hoje eu estou nesse lugar de estudando e ainda vou estudar muito, mas eu creio que sem o conhecimento de Deus, nós teremos uma visão limitada de Deus. Sim. Sempre teremos uma visão limitada. Nós teremos uma visão limitada pela queda, mas também teremos uma visão limitada pela falta de conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sim. Então eu sempre carreguei comigo. O dia que eu puder liderar uma igreja, eu sempre vou dizer, vocês precisam entender a Bíblia. Sim. Porque a Bíblia vai libertar você. Até tem uma passagem que eu lembrei agora aqui, tirei do livro de Tiago, que diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 25, que diz assim, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem sucedido em tudo o que fizer. Ele precisa ser, igual o Diego falou a respeito do conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, eu preciso saber que tipo de conhecimento eu estou alimentado. Sim. E qual é o conhecimento? Da verdade. John Piper, eu estava ouvindo um vídeo dele hoje, ele falando sobre, nós estamos pregando sobre verdade. A verdade é o que vai sustentar tudo aquilo que Deus quer fazer na terra, na igreja. Então, essa jornada de estudo é para descobrir cada vez mais a verdade de Deus. E não ser encontrado infiel. É uma das coisas que mais me causam temor. De naquele grande dia eu ser encontrado infiel. Preciso ser encontrado fiel nas Escrituras, na minha prática, na minha paternidade, no meu pastoreio, na minha função como marido, como amigo, como tudo isso. É uma jornada difícil, Nós estamos nesse lugar. Agora, uma proposta que a gente pode fazer aqui entre nós e para a igreja que está nos assistindo, uma maneira de amar a Deus com a nossa mente e com a nossa força, nosso coração, nossa alma, é talvez, eu nem planejei, a gente nem conversou disso, mas é talvez aproveitar que a gente está só no dia 2 de janeiro aqui agora e talvez termos uma jornada de uma leitura bíblica como igreja para esse ano, sabe? Eu nem sei como a gente vai fazer, eu vou deixar os detalhes, eu vou pedir para a nossa equipe falar aí como a gente pode fazer, mas é uma maneira simples, prática, de amar a Deus com a nossa força, com a nossa mente, de realmente parar 15 minutos do seu dia e falar assim, Senhor, no meio da loucura da minha vida, da pressão de todos os lados, eu quero tirar um tempo para te amar, com a minha força que é o meu tempo, com a minha mente no estudo e na leitura da Bíblia, colocá-la, empregar ela em te entender e entender o que você quer fazer comigo, e aí amar-te com o meu coração no obedecer essa palavra, no viver essa palavra, no querer caminhar essa palavra. Quem sabe aí está uma forma desse ano de 2022 poder convidar a igreja para leituras bíblicas sistemáticas, realmente pegar e ler corrido os evangelhos ou o Velho Testamento e podemos entrar numa experiência de amá-lo dessa forma. Sim, sem dúvida. Porque muitas vezes a gente mistifica o conhecimento de Deus, né? E a Bíblia, claro, a gente ama o Senhor com o nosso entendimento, com a nossa mente. E a gente não tem como conhecer a Deus senão por meio das Escrituras. Sim, Deus se revela por meio da natureza das coisas criadas, mas para conhecê-lo de fato,
Tudo que ele quis revelar a respeito dele mesmo está revelado aqui. Amém. Deus, a gente vai conhecer muito mais de Deus na eternidade, mas tudo que ele quis revelar a respeito de si mesmo hoje para nós está na palavra. E não está no ar, tipo, não está perdido por aí, não é algo que cai do céu. Ou algo que você tem que ficar a vida inteira gastando seu tempo e dinheiro e energia atrás para descobrir. Está aqui. Está aqui, está aqui. Basta nós nos dedicarmos o nosso tempo, a energia, né? Nossas afeições e nós colocarmos tudo em realmente buscar conhecê-lo. Clamar por entendimento, né? Porque é o Espírito Santo quem pega as verdades que estão aqui e ele como se ele brilhasse a luz assim, sobre essas verdades e de repente eu leio Deus é amor e de repente aquilo faz sentido para mim. Eu entendo o que é o amor de Deus. E antes era só palavras. E da mesma forma, todas as outras características, né, de Deus, de quem Ele é. De repente eu leio Deus é misericordioso e eu entendo a misericórdia dEle. E aí, porque eu entender a misericórdia dEle, eu me torno misericordioso também, porque Ele trabalha isso no meu caráter. Isso só vai acontecer se nós, de fato, lermos a palavra, se a gente realmente se dedicar a isso e não há outro caminho. Não adianta ficar orando, Deus me revela quem Tu és, se eu não parar, sentar e realmente ler a palavra. A nossa parte tem que ser feita, né? Tem um testemunho de uma aluna do curso de Fundamentos que eu fiquei assim, cara, é isso. Depois da aula, não sei se foi a tua aula ou a aula de alguém, da Letícia ou minha, eu não sei. Ela falou na igreja, me encontrou, pastor, eu quero te dizer algo. Eu já estou na igreja faz mais de 25 anos, mas eu queria descobrir como é que vocês conseguem descobrir e tirar da palavra tanta coisa que eu nunca consegui perceber ao longo da minha jornada de 25 anos na igreja. Então eu percebo, não que nós somos melhores nisso, mas eu percebo que as pessoas, elas estão descobrindo a importância que a palavra de Deus tem na vida. Imagina uma pessoa que está 25 anos numa igreja e nunca descobriu um texto básico, por exemplo, do Sermão do Monte, que significa. Então a importância disso. Então as pessoas que estão vindo do fundamento, as pessoas que estão entrando na nossa igreja, fazendo parte da nossa igreja, crescendo nos nossos pequenos grupos, eu percebo que a importância da palavra de Deus, o centro da palavra de Deus na comunidade, ela é essencial. Essencial. Se nós um dia chegarmos a perder essa essência, nós estaremos em sérios perigos, em sérios apuros. Mas eu acho que sem o conhecimento de Deus, nós nunca vamos conseguir responder a Deus da maneira correta. Bem, bom, eu fico feliz que a gente teve esse tempo aqui. Foi um culto diferente hoje para com a igreja, mas também isso fala a respeito do nosso desejo pela igreja para esse ano de 2022. Nós podemos conquistar muitas coisas, sabe? Nós começamos a falar hoje sobre o que Deus fez em 2021, né? Pelo que fomos gratos e eu poderia ficar aqui falando sobre o prédio novo, a estrutura, o departamento infantil, o espaço. E a verdade é que essas coisas, elas são boas, mas elas são somente coisas se nós não crescermos em conhecê-lo. E eu fico muito feliz de que o coração dessa liderança pastoral não é por coisas para 2022, e é por Ele. É que a igreja conheça Deus, que a igreja seja transformada pela palavra, que a igreja cresça em amor, em conhecer o Senhor, e isso vai transbordar para o segundo mandamento, né? Que Ele vai falar, e ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. O amor entre os irmãos, o amor com as pessoas que não conhecem Cristo, só vai acontecer se o primeiro mandamento estiver em primeiro lugar. O primeiro não pode estar em segundo e o segundo em primeiro. Tem que ser o primeiro em primeiro e o segundo em segundo. Essa é a ordem do reino de Deus. Então esse é o nosso coração por vocês, esse é o nosso coração pelas famílias da nossa igreja. Eu queria encerrar esse tempo aqui. Nós vamos orar, mas eu queria ler com vocês Romanos 15, que é um versículo que está no meu coração esses dias. No capítulo 15, versículo 13, Paulo escreve aos Romanos e diz que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Riquíssima essa fala de Paulo, mas ele diz que o Deus da esperança, que significa o Deus que é a fonte de ânimo para aqueles que nele esperam, o Deus da esperança. Ele vos encha, Ele vos faça transbordar para que não caiba mais em vocês alegria
e paz na vossa fé. Eu oro que 2022 seja um ano de muita esperança para a nossa igreja. Amém. Um ano onde os nossos olhos se voltem para o Senhor em meio a conflitos que nós vamos viver em 2022, sejam eles conflitos sociais, conflitos ideológicos, conflitos políticos, conflitos econômicos. Eu oro que o Deus da esperança encha a igreja da F-Hop Church de paz sobrenatural, aquela que transborda. Eu ministrei alguns meses atrás sobre a paz que reina no coração e a alegria no Espírito Santo. A alegria de acreditar que nós fomos mandados por Deus a alegrar-se neles. É um mandamento se alegrar nele. Então, eu oro que vocês vivam um ano de paz, de cumprimento de sonhos de Deus para a vida de vocês. Oro que vocês cresçam em família, em unidade, em amor e conhecer Deus. Talvez essa oportunidade de leitura cronológica ou seguida, ou livro a livro, a gente vai conversar como é que a gente pode fazer essa leitura bíblica esse ano, seja como for. Talvez façam isso como casal, façam isso como família, façam isso com os filhos, faz você sozinho, tira tempo para amar a Deus com sua força, com a sua energia, com a sua mente, e nós vamos certamente experimentar a vontade de Deus que é perfeita, que é boa, que é plena para a nossa igreja nesse ano. Amém? Amém. Amém. Eu vou pedir para vocês orarem então pela nossa igreja por esse ano. Você pode começar, e o Diego ora, aí eu fecho esse tempo de oração. E aí é isso. Para 2022 nós vamos viver grandes aventuras. Antes de terminar e de orar, só para dar um parecer para a igreja, eu vou estar viajando esse mês de janeiro. Até dia 16 de janeiro eu vou estar fora. Nós estamos numa viagem, eu e minha esposa e a Mia, nós vamos... descanso, mas também é trabalho, um pouco dos dois para fora do país. Nós vamos estar visitando Kansas durante essas semanas. Pastor Kleber vai estar de férias com a família, mas vai estar cuidando da igreja aí nos domingos. Sim. E Diego e sua família vão para Londres estar com a família. Eu estou falando isso porque talvez vocês não nos vejam imediatamente nesse retorno dos cultos, mas nós logo estaremos juntos aqui. Amém? Amém. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Sim, Deus. Somos gratos pelo aquilo que você é em nossas vidas. Peço que o Senhor alinhe não somente o coração da liderança, mas o coração de toda a igreja. Amém. Nós armados no Senhor de todo o nosso coração. Pai, nós não podemos fazer nada sem que o Senhor vá na frente, sem que o Senhor nos lidere. Amém. A obra de Deus não pode ser feita sem que o Senhor esteja na Amém. frente. Pedimos que o Senhor auxilie cada família, cada jovem, todas as pessoas da nossa comunidade, Pai. Amém. Pedimos graça, pedimos o espírito de perseverança. Amém. Peço que o Senhor alimente o nosso coração com verdades, que a nossa mente seja expandida com conhecimento Amém. de Deus. E que o teu Espírito, Pai, flua no nosso meio. E nós queremos ver grandes coisas daquilo que o Senhor é e irá fazer no nosso meio. Amém. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu peço que nesse ano o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, abrir os nossos Amém. olhos, à medida Amém. que nós buscamos a Ti, lemos a Tua Palavra. Eu oro que o Senhor levante uma igreja, famílias, Amém. indivíduos aqui nesse lugar que são completamente fascinados por Jesus, que o amam acima de todas as coisas. Pai, eu oro, começa isso nos nossos corações. Amém. Pai. Começa isso nas nossas casas. Eu oro que o Senhor faça isso na nossa igreja, levanta uma igreja completamente apaixonada, fascinada por Jesus. Oh Deus, eu oro que o Senhor nesse ano venha tocar os nossos corações, Amém. mexer nas nossas emoções, venha tocar, Senhor, o nosso entendimento, o nosso intelecto para Te conhecer. Amém. Amém. Porque o Senhor nos criou para Te conhecer. Amém. Isso é vida eterna, é Te conhecer, Senhor. Amém. E eu oro que nós possamos experimentar disso nesse ano. Eu oro que, seja lá quais forem as situações que nós vamos passar ao longo desse ano, os altos e os baixos, eu oro que em meio a tudo isso, nós Amém. possamos Te conhecer, que nós possamos Amém. conhecer o Teu coração, conhecer o Teu caráter, e que nós possamos testemunhar no final do ano que esse ano passou, muitas coisas aconteceram, mas nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente. Amém. O mesmo testemunho que Jó deu, que ele disse: eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço em verdade. Eu oro para que nós possamos Te conhecer em verdade, Amém. por meio de muitas circunstâncias. Eu oro, Pai, que o Senhor se revele a nós e o Senhor nos dê um desejo pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Pai, eu Te peço que 2022
seja um ano para a Tua glória. Amém. O Senhor seja glorificado nessa casa. O Senhor seja glorificado entre os irmãos, em tudo que fizemos, em tudo que colocarmos a nossa força, as nossas mãos, seja para a Tua glória, que o nosso coração contrito e arrependido e os momentos de retornar a Ti sejam para a Tua glória, que o Senhor seja engrandecido mesmo quando percebemos as nossas fraquezas e nos voltarmos a Ti. Sim. Eu oro, Pai, que 2022 seja um ano em que as nossas famílias, os nossos filhos, os jovens dessa casa cresçam em paixão por Jesus. Amém. Eu oro por uma paixão, um fascínio de se entregar ao conhecimento de Deus que afete toda a nossa vida, custe o nosso tempo, custe a nossa energia e que nós voluntariamente entreguemos isso a Ti como um ato de amor, como um ato de devoção. Eu te peço, Pai, que 2022 seja um ano onde nós vamos amadurecer em Deus, amadurecer na caminhada da fé cristã. Eu oro que seja um ano onde Jesus tome o centro das nossas vidas. Eu oro que seja um ano onde nós possamos experimentar mais milagres, mais grandes feitos, mais coisas que o Senhor faz e pode fazer, mas acima de todas, que esteja uma igreja que Te ama, uma igreja que caminha em honra ao Teu nome, uma igreja que, diante de todas as situações, faz Jesus famoso, faz Ele grande, tem elogios a respeito dos feitos dele para contar para essa geração. Eu oro por toda a F-Hop Church, que nós sejamos fortalecidos no Senhor, que em meio aos meses que virão, aqueles de nós que precisarem, que estiverem cansados, que encontrem comida e alimento nessa casa, encontrem relacionamentos verdadeiros e profundos. Eu te peço, faz, Pai, como o Senhor fez nos dias de Abacuque, em meio aos anos, aviva a Tua obra, Deus. Em meio aos anos, aviva a Tua igreja em Florianópolis, aviva essa casa, renova o nosso coração, toca no nosso homem interior e traz uma nova paixão por Jesus, um foco, uma determinação em conhecê-lo como nunca antes. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos nos ver novamente domingo que vem para um culto presencial no nosso prédio, normal, como sempre temos, o culto das 11 horas da manhã e o culto das 7 horas da noite. Não fica de fora e até lá. Deus abençoe vocês.